Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Stitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Então, hoje é Vijayadashami. Vijayadashami é o primeiro dia depois das 9 noites do Navaratri. Ratri quer dizer noite, Nava 9. Conta a história que durante essas 9 noites as forças femininas do universo lutaram contra a ignorância e o mal e venceram. Venceram nesse 9º dia. Então, hoje o 10º dia é o tal dia da vitória. Assim como qualquer vitória, tem o dia da comemoração. Então, durante os 9 dias, toda a Índia realiza um monte de rituais, como a gente pôde ver durante a nossa viagem. As pessoas fazendo ritual para o antepassado, é ritual para as máquinas, é ritual para o conhecimento, é ritual para os livros. Então, em todo lugar eles fazem rituais, é um momento de você adorar o divino em tudo que existe. Como alguns mestres já expuseram para a gente no nosso caminho, a visão da tradição védica não é uma visão religiosa. Ela é uma visão de uma religiosidade pragmática. Existe uma carência muito grande hoje em dia no mundo de um pragmatismo associado a essas questões fundamentais que a gente tem na nossa vida. Então todo mundo quer saber para onde vem, para onde vai, o que deve fazer aqui, o porquê dessa vida, quem que criou esse mundo do jeito que está aqui. E até hoje, o que é disseminado na sociedade são respostas associadas a um conjunto de crenças que a gente não é o nosso objetivo dizer se elas são verdadeiras ou não, nem é nosso assunto dentro da tradição védica. Mas é nosso assunto usar a nossa lógica para entender o que existe de real por detrás do entendimento do universo, do indivíduo e de Deus. E quando a gente se propõe a isso, a gente entra então num processo que é chamado um processo de autoconhecimento. Por quê? Porque entender a si mesmo é entender a si mesmo à luz do mundo. Você não vai ter como se entender separado do mundo. Quem sou eu? Pergunta para qualquer pessoa quem ela é, ela vai dizer, eu sou filho de fulano, o meu nome é ciclano, eu gosto disso. É a relação dela com o mundo. As pessoas respondem quem sou eu com a relação que ela tem com o mundo. E se você pergunta também o que é o mundo, ela vai responder o mundo em relação às experiências que ela pode ter. Né? Aqui na Índia tem um restaurante muito bom, melhor do que na Itália. É a sua perspectiva. O pôr do sol é maravilhoso, é a sua perspectiva. Tem plantas medicinais para as doenças de quem? Para as nossas doenças. Quando você descreve o mundo, a descrição do mundo também é sempre em cima da utilidade para nós e da nossa experiência em relação ao mundo. Se você não entrar com um aspecto religioso, a palavra Deus nem entra em cena. Por que uma pessoa deveria falar sobre Deus? Eu estou aqui, o mundo está aqui, Deus eu não estou vendo. Então, qual que é o propósito de Deus entrar dentro desse conjunto de argumentos da nossa mente? Bem simples. Eu estou aqui e o mundo está aqui. E o importante é essas duas coisas, parece que falta alguma coisa na equação. Porque eu não estou assim, imagina, eu não estou num local tipo Marte, né? Que a gente vê naquelas fotos. Um deserto imenso, comigo sentado ali no meio, nada para nenhum dos lados, sem vento. Não, eu estou imerso num conjunto de experiências
que parece videogame. Né? Quando a gente acha que ficou bom, muda a fase e piora ainda mais. E quando você acha que está tudo bem, fica tudo ruim. E quando acha que está tudo ruim, fica tudo bem. E as coisas todas têm uma inteligência, tanto que eu posso parar para estudar o mundo, eu posso estudar como é que esse corpo funciona. Como o Swami estava dizendo ontem no nosso satsanga, né? Qualquer parte do corpo humano é um poço de inteligência. Ninguém consegue reproduzir o que um órgão desse corpo é capaz de fazer. Nenhuma máquina tão perfeita como essa. Se você olha as plantas, a forma como elas são estruturadas, também. A gente viu, de acordo com o nosso amigo Ramanji, que existem 27 constelações. Não sei se vocês prestaram atenção nessa parte, então aproveito para dizer. São 27 constelações. E a flora de um lugar para estar completa, ela tem que ter uma planta de cada uma dessas constelações. Então o reflorestamento que eles fazem, védico, reflorestamento védico, é plantar as 27 árvores numa determinada área, para que tenha toda essa combinação de, enfim, de experiências aí associadas a cada uma das constelações. E detalhe interessante, cada árvore, uma para cada constelação, ela cura os problemas, as tendências das pessoas que nascem naquela constelação. Então o remédio está disponível na flora. Existe uma lógica da forma como eu penso, dos meus problemas psicológicos, dos meus vícios, das minhas tendências e a natureza. E a natureza está conectada com as estrelas, com o momento momento do meu nascimento. Se você pega então uma árvore como o sândalo, a gente aqui está numa floresta de sândalo. Se você pega, isso aqui é um sândalo, ó. Essa árvore aqui, o sândalo, eu falei, poxa, vamos levar para o Brasil? Isso é muito legal, né? Poder trazer essa árvore e tal. Aí o Ramanji falou, olha, levar para o Brasil você pode levar, mas tem que ver se o pássaro existe lá. Que pássaro? Essa árvore ela só nasce quando a semente passa pelo sistema digestivo de um pássaro que mora aqui. E aí cai nas fezes do pássaro a semente e ela nasce, pronta para nascer. Poxa, como é que pode ter uma árvore cuja existência depende de um pássaro? Como é que pode ter um remédio que funciona para mim de acordo com a constelação onde eu nasci? Como é que pode ter um órgão dentro do meu corpo que ninguém é capaz de reproduzir o que ele faz? Qualquer direção que você olha esse mundo e essa individualidade, você tem o que a gente poderia dizer que é assim, uma superinteligência. Muito mais do que a gente é capaz de entender. Qualquer direção que você olhe para esse mundo. E é o reconhecimento dessa superinteligência, que a gente pode dizer dessa forma, que traz a nós a necessidade de colocar o elemento Deus nos nossos pensamentos. Porque sem esse elemento não faz sentido a equação indivíduo e mundo. Indivíduo e mundo, de onde que veio isso aqui? É necessário ter uma fonte para a inteligência. Inteligência não boia. Vamos supor, está o rio. Aí você vê lá um tronco de árvore, uma folha, e a inteligência boiando. Não, inteligência só existe em ser consciente. Ele não é um objeto. É algo que você repara em si mesmo, por você ser consciente. Você repara em qualquer coisa que seja consciente. Não é um objeto do mundo. Ela existe dentro de uma mente. E se eu reconheço inteligência do lado de fora, eu assumo que exista uma entidade, um ser, que tem aquela capacidade para fazer aquilo que está ali. Senão, não seria possível. Por exemplo, você entrou dentro do quarto. Aí, você abre o seu diário. Aí o diário está cheio de mancha de café, o café do lado está caído assim. O que você vai dizer? O café manchou meu diário. Eu e o diário, o indivíduo e o mundo. Só. Ok. A janela está aberta. O vento deve ter derrubado o copo que manchou o meu diário. Tudo beleza. Ok. Aí, situação número 2. Você vai no seu quarto. Aí que você abre o diário. E aí, com o café, está escrito para você uma mensagem. Laura,
não faça o que você está fazendo com a sua mãe. Escrito em café, não faça o que você está fazendo com a sua mãe. E não sei o que lá. Com informações que ela não tinha como saber. Dentro do seu armário, pega aquele presente que você guardou e entregue para ela hoje. Você não pode olhar e falar, o vento bateu e caiu a mãe. Não, porque você está reconhecendo uma mensagem é inteligência. Você não pode. Uma pessoa inteligente vai olhar para aquilo e falar assim, alguém está me pregando uma peça ou eu tenho que chamar um exorcista. Como que o café me escreveu essa mensagem? Alguma coisa. Uma mente inteligente não consegue ficar dentro desse mundo sem adicionar um fator externo. Motivo pelo qual os grandes cientistas, todos eles, depois de estudar, eles se tornam pessoas religiosas. Não que ele tenha uma religião, mas ele se torna uma pessoa religiosa. Porque o reconhecimento da inteligência no universo leva uma pessoa a entender que esse universo ele não é aleatório, ele é vivo. Ele é a expressão de um ser inteligente. Porque sem inteligência, a frutinha da árvore não tem como entrar dentro do pássaro. Entende? Ah, mas não pode ter sido tudo sorte? Pode. Dá para você me mostrar uma coisa que funcione pela sorte nesse mundo, só para eu poder entender? Ah, por exemplo, se você jogar uma moeda para cima, o lado que vai cair, sorte? Não, o lado que vai cair não é sorte. O lado que vai cair, você não sabe devido à sua limitação mental. Mas uma vez que você jogou a moeda para cima e os fatores todos estão estabelecidos, quantas vezes ela vai quicar e que lado vai cair já está determinado. Motivo pelo qual os grandes cientistas têm uma dificuldade enorme em fazer uma função aleatória. E não existe função aleatória. Você sabe o que é uma função aleatória? Por exemplo, assim, por sorte, eles têm que determinar alguma coisa baseado na sorte no computador. Não é possível. Porque toda função gera um número, você não tem o elemento aleatório no universo. A aleatoriedade é uma percepção. Você olha para cá e você vai ver toda essa grama e você não sabe como que ela foi parar desse jeito. E você vai dizer, é aleatório. Não é aleatório. Todas elas são inteligentes, todas elas estão crescendo, bate vento, tem flor e está tudo no lugar que tem que estar. O elemento sorte só existe aqui dentro devido à nossa ignorância. Ele não é um elemento real do lado de fora. E se não existe sorte, se só existe causa e efeito, e eu estou vendo esse universo do jeito que está, então, meu amigo, onde que está a inteligência que é a causa desse universo, a causa inteligente desse universo? Como que essa causa inteligente se desdobra na forma de todo esse universo? Outras perguntas começam a surgir. Essas perguntas todas se encaixam nessa religiosidade pragmática. A religiosidade pragmática, ela não é oposta à religião. Muito pelo contrário, ela dá significado à religião. As religiões são feitas de símbolos. As religiões são feitas de conceitos que ajudam a gente a entender que existe algo maior. E, de verdade, no mundo que a gente vive hoje, cheio de brigas e disputas religiosas, a melhor coisa que a gente tem a fazer é respeitar todas elas. Deixar as pessoas livres para escolher o que elas querem seguir, o que elas querem rezar e fazer, é de cada um. Agora, olhar para a grama e dizer que isso tudo está aqui por acaso, isso é falta de discernimento. Não tem nada a ver com religião. Então, existe um pragmatismo, existe uma objetividade, uma lógica a ser aplicada para mim, independente da religião, se eu tiver uma religião ou não. E isso traz a qualquer pessoa uma certa religiosidade. Faz com que a vida dela tenha um certo aspecto ritualístico. Porque eu não estou lidando só com o mundo. Eu estou lidando com o mundo, mas eu estou lidando com uma inteligência muito maior junto com tudo isso. Essa visão é a visão da tradição védica. E é isso que é celebrado no Vijayadashami. Durante os 9 dias, a gente está celebrando essa inteligência cósmica em diferentes coisas. O primeiro dia, os primeiros 3 dias são dedicados a quem? Não, o conhecimento é o último. Durga. Então, Durga representa as nossas emoções. Durga representa o que mais? A saúde.
Durga representa um conjunto de elementos que não necessariamente eu vejo com essa visão de algo divino. Muito pelo contrário, as pessoas vivem querendo eliminar as emoções, como se todo mundo tivesse nascido com uma mente com defeito e agora o projeto de vida é consertar a mente. Ninguém consegue. Mas é uma atitude. Por quê? Porque a emoção é vista até como algo ruim. Né? Filosoficamente, muitos filmes têm essa proposta, né? A emoção como uma doença, entende? Que deve ser resolvida. E aí as pessoas, os ícones de sabedoria para o nosso mundo, o que são? São pessoas equilibradas, que não têm emoções, que estão tranquilos, que independente do que você fizer, ela não reage. Xingou a mãe dela, ela está bem. Pisou no pé dela, ela, por favor, sai. E a gente vai dizer isso, uma pessoa equilibrada, é um sábio. As pessoas acreditam nisso, porque as emoções são consideradas, sei lá, malignas, profanas, não fazem parte, não deviam fazer parte da minha vida, são um problema. Mas eu digo para você, se uma pessoa pisa no seu pé e você não fala, sai, você tem uma doença. Porque tem uma pessoa te violentando, tem uma pessoa causando dor. A raiva, ela é um elemento muito natural quando uma pessoa é abusada, de diversas maneiras. Ela faz parte de uma ordem cósmica. Eu não posso simplesmente querer que ela não exista. Se eu sinto raiva, eu tenho algo a lidar dentro de mim. Existe uma injustiça sendo cometida dentro de mim. Na minha mente, algo que eu estou vendo que não está entrando no lugar certo e eu me sinto indefeso, então o universo me dá raiva. Como que eu vou resolver a raiva? Não é fingindo que ela não existe, não é fazendo meditação para ela ir embora. Não, eu vou ter que entrar dentro dessa mente e entender o que eu estou vendo ali que está causando essa sensação de inadequação para mim. E eu posso fazer também outras práticas e diversas coisas que me ajudam a processar essa energia. Então, nos primeiros 3 dias, esse aspecto da natureza, do mundo, é adorado. Pelo menos aqui na Índia. Os próximos 3 dias, a gente está falando do quê? De Lakshmi. Lakshmi representa prosperidade. E a prosperidade varia. O que as pessoas consideram prosperidade. Para uns, prosperidade é dinheiro. Prosperidade. Para outros, prosperidade é fama, é status. Para várias pessoas. É que às vezes não é a nossa realidade, né? A gente está trabalhando tanto para ganhar dinheiro. A gente fala, não, prosperidade é dinheiro. Não, um monte de gente não é. Quando a pessoa tem um determinado nível social e etc., o que ela imagina como prosperidade é um certo poder sobre as outras pessoas, um status, entende? É diferente. Para outras pessoas, prosperidade é até um relaxamento, é um conforto. Ter condições de ficar bem e confortável. Até saúde é prosperidade. Dependendo do tipo de vida que você leva, saúde é prosperidade. E prosperidade também pode ser conhecimento. Então, muitas pessoas, principalmente pessoas com mente artística, geralmente elas têm um conceito de prosperidade muito associado a uma sensibilidade. Elas vivem a vida delas atrás de uma sensibilidade, atrás de um tom de cor que vai representar um sentimento que ela tem que ela não encontra. Uma música que coloca ela num determinado estado mental e aí ela descobre uma nova melodia. Prosperidade. E eu posso olhar todas essas coisas como sendo um fruto da minha cabeça, ou eu posso entender que todas essas coisas são divinas, são dadas pra gente. Nenhum músico está compondo música nenhuma, as notas já estavam lá antes, a combinação de notas é finita, ele só reconhece o que fica bom. Ah, não, mas ele tem um insight. Ah, é? O que ele faz para ter um insight? Ele fica parado, esperando um insight vir. Né? É que nem fazer digestão. O que você faz para fazer digestão? Eu fiz digestão. O que você fez hoje? Digestão. Digestão não conta. O que você fez hoje? Tive um insight. Insight não conta, você não faz nada para ter insight. Você tem que ter um preparo, tem que ter estudado, tem que estar pronto, tem que estar ali. Mas nenhum músico toca sozinho. Ele toca com as bênçãos de Deus, juntos. Da mesma maneira, se a gente está
olhando então para a prosperidade em qualquer âmbito, independente do valor que essa pessoa tem, ela tem um aspecto divino associado a ela. Filho. Pô, o filho crescer, uma pessoa legal, são muitas bênçãos. Sabendo o mundo como é hoje, sabendo como é difícil os filhos escutarem os pais e as mães. Ah, meu filho cresceu uma pessoa legal, vai se casar, se formou, não sei o quê. Olha, reza para Deus. Muito obrigado por ter feito meu filho se formar. Muito obrigado por ter dado a ele a oportunidade de não ter se perdido nas drogas. Muito obrigado. Isso tem que agradecer. Porque isso não está na mão de nenhuma mãe, nenhum pai. Muito pelo contrário, entende? É sorte. Não é sorte, lembra? Não é sorte. Porque sorte é um conceito que só existe dentro da sua cabeça. Existe uma ordem kármica, onde todas as pessoas recebem os resultados que elas mesmas plantaram. Os pais da pessoa que tem dificuldade estão recebendo o resultado, a pessoa está recebendo o resultado também. Muitas vezes a pessoa nem é afetada pelo resultado. São os pais que são afetados porque não queriam ter um filho daquele jeito. Mas o filho está numa boa. Karmas são múltiplos. Existe uma ordem. Nos dias do meio, os 3 dias do meio do Navaratri, a gente então adora Lakshmi. Tudo que é prosperidade na nossa vida. E nos últimos 3 dias, Saraswati. Saraswati é o conhecimento. Então, saúde, prosperidade e conhecimento. Como a gente ouviu do Swami Paramarthananda. E o conhecimento, então, ele é adorado também. Não só o conhecimento espiritual, mas principalmente esse, né? Porque a adoração já está associada à espiritualidade, então, para a espiritualidade, esse Navaratri é muito importante, porque é um momento de celebração, mas ele envolve todos os âmbitos, todos os âmbitos do conhecimento. Então, o cozinheiro vai fazer uma puja para os itens da cozinha, porque tudo aquilo envolve um conhecimento. Se você parar para pensar, né, fazer comida, é só misturar pó, jogar água e botar no forno. Ei, não é assim não. Tem comidas e comidas. Tem inclusive certas comidas que nem a pessoa que sabe fazer sabe por que ela sabe fazer. Ela sabe mais ou menos as proporções, a cara que a coisa tem que ficar, ela mistura e tal, e a coisa sai. Não é só misturar os itens, sabe? Existe um conhecimento por detrás dessa organização. E se você resolve então que você vai estudar Vedanta, como nós, né? Eu quero estudar Vedanta, quero muito estudar Vedanta, tá? Pode querer, querer não é suficiente. Tem um monte de gente querendo. De verdade. Mas passa aqui no ashram, que nem a gente, 3 dias, fala, caramba, não aguento mais. Não é por quê? Porque é difícil. Se você pegar e estudar o dia inteiro, para algumas pessoas é praticamente insuportável. Porque a mente vai passar por um processo, uma revolução e etc. E a minha individualidade ainda não tem condições de processar tudo que vai acontecer com a minha mente. Então ela rejeita e me dá vontade de fazer compras. Claro, porque quando eu faço compras eu largo aquela mentalidade e entro em uma outra mentalidade. Uma mentalidade onde eu estou confortável. Não é pela compra em si, porque muitas vezes a gente vai fazer compra e volta sem nada, mas a gente se sente bem. Porque a gente sai daquele modo onde eu sou obrigado a crescer. Eu saio daquele modo onde eu sou obrigado a lidar com uma dor. Aí eu quero estudar. Você precisa de uma capacidade de memória. Você precisa de uma capacidade de atenção, senão eu durmo na aula. Eu preciso de saúde. Eu preciso de um tanto de coisa. No final das contas, a vida de uma pessoa que está estudando é uma vida de oração constante. Porque para a pessoa que está estudando, esse aspecto divino é muito mais óbvio do que para todas as outras. Talvez algumas profissões não, né? Cirurgião cardíaco, astronauta. Ele sabe também que tem tudo que para dar errado vai poder dar errado. Mas o estudante, sem dúvida nenhuma, porque ele está estudando exatamente isso. Então, como estudantes, a nossa oração é que a gente consiga ter essa capacidade de reconhecer o processo divino que é o estudo. Então, a gente não senta em cima de livro na tradição védica. Por quê? Porque o livro é um altar. Se eu quero ter uma certa atitude na hora de estudar, eu transformo o meu livro em Saraswati. E no dia de Saraswati, como foi ontem,
A gente faz um altar com todos os livros, faz uma púdia, canta vários nomes, faz meditação. Não abre o livro, porque hoje o livro não é livro, hoje o livro é só Saraswati. Vamos fazer um dia para isso, para reconhecer como que esse conhecimento vem vindo. Um dia, num satsanga aqui em Coimbatore, um aluno falou assim: Swamiji, eu estou muito preocupado. Estou muito preocupado. Aí o que foi? Disseram que tinham 1008 Upanishads. Já houve 1008, porque alguns textos citam, né, 1008 Upanishads. Hoje, conhecido só tem 108. Nós só estudamos 10. Como é que fica isso, Swamiji? As Upanishads vão acabar? Como é que vai ser? A gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer. Meu querido, sua mente está apontada para o lado errado. Entende? Não é o Upanishad que vai acabar. Você vai acabar. A Upanishad está aqui há milhares e milhares de anos. Viva! Você está chegando próximo da sua data de morte, em vez de você estudar o Upanishad e entender o que ela significa e aproveitar essa bênção, você está preocupado se o Upanishad vai acabar. Não se preocupe, o Upanishad não vai acabar, porque esse conhecimento não foi inventado por nenhum de nós. Ele foi dado, ele está aqui. Se ele precisar ser dado de novo, ele vai ser dado de novo. Ele pertence ao universo. A gravidade vai acabar? Não vai acabar. O que vai acontecer se acabar a matemática? Não vai acabar a matemática. Matemática faz parte do mundo. Vedanta faz parte do mundo. Não tem como acabar. Quem está acabando é a gente. É uma outra perspectiva. A gente precisa entender o nosso tamanho diante disso tudo. E quando a gente entende o nosso tamanho, a nossa atitude, então, é de um reconhecimento da tradição. A tradição como algo vivo. A tradição, ela vai passando pelos professores. Esse lugar aqui, Coimbatore, teve já dezenas de cursos. E esse curso mantém vivo Saraswati. Saraswati, na forma do conhecimento, vai passando de uma pessoa para outra. Aí, algumas pessoas viram professores, passam para mais pessoas. Aí outros voltam, vêm para cá, viram professores de novo. E assim, o conhecimento vai botando seu tentáculo por dentro do mundo por um tempo, por esse caminho. Daqui a pouco esse caminho vai minguar, como todo caminho mingua. O próprio rio Saraswati teve uma hora que deixou de fluir e a água foi por outro caminho. Porque o conhecimento não tem dono, o conhecimento não tem nome. O conhecimento só pertence àquele que entende. Toda essa visão da sacralidade do conhecimento são os últimos 3 dias Saraswati. Quando essa batalha toda é enfrentada, a gente então passa por todo esse processo de visão, a gente então venceu a guerra. Que guerra? A guerra do ego contra o mundo, a guerra da nossa própria individualidade, tentando ser alguém especial, diferente dos outros, ganhar a corrida. Vai ganhar a corrida de quem? Né? Esse conceito de ser o primeiro, que a gente vira devoto de verdade, né? Isso sim é uma religião no Ocidente, né? Todo mundo tentando ser o primeiro, tentando ganhar mais, tentando não sei o quê. É uma religião. Só que nessa religião, é uma religião feita de perdedores, não de ganhadores. Porque só um é o primeiro, certo? Todos os outros são perdedores. E você se reveza na posição de primeiro. Então, numa empresa, vamos imaginar, esse mês quem é o funcionário do mês? Eu. Então eu sou o vencedor. Todo mundo é perdedor. São 12 empregados. Por ano, todo ano, pelo menos uma vez eu sou o vencedor. Porque são 12 meses. Ei, uma vez você é o vencedor, significa que 11 meses você é o perdedor todo ano. Essa conta nunca tem como fechar. Esse modo de pensar e de viver nunca tem como fechar. Eu vou em busca de conforto. O que é a minha vida? Busca de conforto. Comer bem e dormir bem. É isso que eu quero, comer bem e dormir bem. Isso é o que qualquer animal faz. Uma vaca só quer isso também. Ela busca onde é que teu pasto é verde, encosta debaixo da árvore, vai não sei o quê. É a mesma coisa, então não tem diferença. Se existe alguma possibilidade de vida como ser humano, está exatamente em além desses instintos animais. Se proteger, comer bem, ficar bem. Todo mundo quer, ninguém está discutindo isso. Mas a vida se torna significativa quando você tem outros valores, além desses valores básicos.
que faz realmente a gente não se comportar como animais. Então, o Vijayadashami, o dia de hoje, é um dia de celebração, entende? É um dia de celebração dessa vitória sobre o ego, vitória sobre os desejos, vitória sobre uma forma de pensar, e ela é celebrada com a visão de Deus, uma visão de religiosidade pragmática na vida. Não é de religião, de religiosidade pragmática. Cada um pode, como é que se diz, celebrar dentro da sua própria religião, e não é esse ponto, entende? Mas de trazer uma consciência da vida como algo sagrado, um propósito maior para a minha vida, que não é simplesmente dormir, comer e ganhar dinheiro, entende? Então, Vijayadashami talvez seja uma das datas mais importantes dentro desse processo de autoconhecimento, e por isso que eu queria fazer essa palestra para vocês, para dar esse significado, né? Que vocês possam carregar isso também para a vida de vocês, para onde vocês forem, né? Nem todo mundo estuda comigo, né? E daí? Conhecimento não tem dono, né? E daqui a pouco vocês também vão estar compartilhando esse conhecimento para outras pessoas. E essa visão, sabe, essa visão da sacralidade do conhecimento, ela é o que é verdadeiro. Quando eu chego aqui e encontro os swamis e etc., e eu posso ser aluno de novo por um pouquinho, é tão gostoso. Porque a vida como aluno, a vida como parte de um fluxo, ela é muito superior à vida como uma pessoa que está à frente, que está fazendo, entende? Foi muito difícil pedir para as pessoas aqui de Coimbatore vir e fazer uma palestra para vocês. Não porque as pessoas não querem falar, não, nem isso. É porque as pessoas gostam do outro papel que elas estão fazendo. Então, né, ainda bem que a gente conseguiu alguns bons swamis e talvez alguns alunos também venham falar com a gente. Vamos ver se eles amolecem, entende? Mas então esse é o espírito do Vijayadashami, entende? E é de verdade o espírito talvez mais importante da nossa viagem. Porque a gente veio passando pelo Navaratri, passando por essa transformação em contato com a sociedade, em contato com a cultura diferente e com tudo mais, né? E agora o ápice disso tudo, a gente está vivendo esse momento nesse lugar muito significativo para isso, né? E a ideia é que a gente carrega essa visão para a nossa vida, né? É o mais importante desse ritual, dessa yatra, né? Yatra é uma peregrinação, né? Dessa yatra que a gente está fazendo, o mais importante é o espírito do Vijayadashami. O resto das coisas são só para ficar bonito. A piscina do hotel, a comida, são só os detalhes para embelezar. Qual é o conteúdo dessa história toda? É isso que a gente está vivendo aqui, de verdade, né? O resto vão ser só as fotos, entende? Mas isso aqui ninguém pode tirar foto, ninguém pode, só se você passar por isso, né? No coração, né? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.